Agradeço ao Tácito mais uma vez por estarmos juntos aqui virtualmente, falando desse assunto desafiador, interessante e ao mesmo tempo muito revelador e consolador, que é a relação entre a imunidade e a espiritualidade. Na verdade, é a ideia de que exista uma relação entre a imunidade e a prática da espiritualidade. Eu dividi essa conversa em três partes. A primeira parte, nós vamos falar resumidamente sobre a imunidade humana. Na segunda parte, nós vamos falar sobre espiritualidade. E na terceira parte, nós vamos falar sobre espiritismo, que, afinal, nós somos da Associação Médico Espírita. Muito embora exista uma diferença entre espiritualidade e espiritismo, o nosso foco, no fim, é trazer as ideias espíritas sobre o tema. Mas até chegarmos lá, na terceira parte, nós vamos construir uma base sobre imunidade e espiritualidade para que nós possamos entender as ideias espíritas a respeito desse assunto, desse tema. Então, começando pela primeira parte, que eu já adianto a todos aqueles que nos assistem, que é a parte mais difícil. Serão aproximadamente 5 ou 6 slides que vão exigir um pouco de atenção, mas eu tentarei falar de uma maneira bastante didática e simplificada a respeito do assunto para que todos possam compreender a ideia geral de funcionamento do sistema imunológico, mesmo que não sejam da área médica, que não tenham conhecimento técnico. Aliás, até mesmo dentro da área médica, existe uma dificuldade muito grande de se compreender o funcionamento do sistema imunológico. Existe um medo, uma ideia já preconcebida de que imunologia é muito difícil, porque há muitos detalhes a serem estudados. Mas, na verdade, isso é uma ideia um pouco preconceituosa, porque o sistema imune ele tem bases gerais, noções gerais, que, uma vez compreendidas, facilitam muito o entendimento. Né? Então, são essas bases gerais que nós vamos trazer nesses primeiros 5 ou 6 slides, sem que ninguém tenha a obrigação, especialmente quem não é da área médica, de compreender todos os detalhes. Não há essa necessidade para o objetivo que nós trouxemos para a conversa de hoje. Ninguém aqui tem a intenção de se tornar especialista em imunologia em alguns minutos. Então, dito isto, eu começo trazendo a ideia das funções do sistema imunológico. Né? Para que serve o sistema imunológico, né, do nosso corpo? A imagem nos mostra que ele serve como um escudo de invasão contra micro-organismos diversos, contra vírus, bactérias, fungos, protozoários. E, ao mesmo tempo em que ele é um escudo, ele também pode funcionar como uma arma de ataque contra esses micro-organismos. Ele é um escudo porque o nosso principal órgão imunológico, que talvez seja um dos maiores órgãos do corpo humano, é a própria pele. A pele, por exemplo, tem uma função imunológica importantíssima, que é nos manter isolados do meio externo. A barreira mecânica que a pele proporciona, ela acaba impedindo a entrada e a invasão desses micro-organismos para o nosso meio interior. É muito comum pessoas que perdem a integridade da pele em arranhões, em ralados, em feridas, serem invadidas por bactérias. É uma complicação muito comum desse tipo de ferimento, né? As infecções de pele, de osso, das articulações, que acontecem pela invasão desses micro-organismos através da pele não íntegra. Então, já começa pela pele, formando esse escudo, essa barreira. Mas dizer que o sistema imunológico é um órgão, um sistema que tem o objetivo de nos proteger contra a invasão de micro-organismos, também é uma visão muito simplificada das funções desse sistema que nós trazemos conosco. Na verdade, ele tem outras funções
muito importantes, por exemplo, o sistema imunológico ele é o responsável também pelo controle de células cancerígenas. Então, todos nós, ao longo de todos os dias de nossa vida, nós produzimos células cancerígenas. E cabe ao sistema imunológico reconhecê-las como células equivocadas, células impróprias, e destruí-las, eliminá-las, impedindo que aquele tumor, aquela neoplasia se desenvolva e progrida para a doença. Então, é uma outra função muito importante do sistema imunológico. Uma outra função do sistema imunológico é a função de lixeiro mesmo, de limpeza. Então, as nossas células de defesa, em épocas de paz, digamos assim, em que não há uma batalha contra algum micro-organismo acontecendo, elas rondam os diversos cantos do nosso corpo humano, recolhendo debris, lixos, restos celulares, células mortas, envelhecidas, e eliminando essas células desses recantos. Então, essa é uma outra função do sistema imunológico, a própria renovação do corpo através dessa limpeza, dessa sujeira. Isso é muito bem caracterizado, por exemplo, nos tabagistas, as pessoas que fumam, que acabam inalando aquela poeira do cigarro, e quando você vai fazer uma autópsia no pulmão dessas pessoas, você consegue ver que algumas células imunológicas do pulmão, que nós chamamos de macrófagos ou fagócitos, eles estão ao microscópio todo enegrecido, pretos, porque eles engoliram várias poeiras pretas enegrecidas que nós conseguimos aspirar durante o ato de fumar. A relação do sistema imunológico com os tumores também é muito conhecida e basta, para a gente entender melhor isso, basta a gente saber que o paciente que tem, por exemplo, HIV, e o sistema imunológico está debilitado, agredido pelo vírus da imunodeficiência humana, esses pacientes eles não têm só maior risco de infecção, eles também têm maior risco do desenvolvimento de tumores, porque o sistema imunológico deixa de reconhecer a formação dessas células. Acontece que os tumores são muito caprichosos, são muito inteligentes, e eles acabam por produzir substâncias que ficam na superfície das células e que enganam o sistema imunológico, camuflam. Eles acabam se camuflando e se escondendo do sistema imunológico, de modo que aquelas células que estão ali em vigília passam, usam o seu radar na célula suspeita, mas através desse sistema de camuflagem, as células imunológicas não reconhecem aquela célula como aberrante, como tumoral, né? Mas isso tem mudado nas últimas décadas, nos últimos 10, 20 anos especialmente, em que os tratamentos de tumores, através do uso da imunoterapia, da estimulação do sistema imunológico, do uso de anticorpos contra os tumores, tem crescido muito. No passado, esse era um tema que gerava muita dúvida, muito receio, até muito deboche. Era muito criticado pelos oncologistas, porque realmente não funcionava. Não se conheciam os mecanismos pelos quais os tumores enganavam o nosso imunológico, nem como os mecanismos que nós poderíamos usar para despertar o sistema imunológico, para que o sistema imunológico pudesse passar a reconhecer essas células tumorais como células inadequadas e impróprias. Mas recentemente isso tem mudado e foi um ganho muito positivo, muito grande, significativo para o tratamento de tumores associado à quimioterapia. Então, hoje em dia, muitos tumores são tratados com imunoterapia. Então, o nosso sistema imunológico ele tem todas essas funções e, como dizia o grande Leonardo da Vinci, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então, regra geral, as bases imunológicas, as bases fisiológicas do sistema imunológico, elas são muito simples, né? E por isso mesmo são muito sofisticadas. Então, é isso que nós vamos tentar trazer agora nos próximos slides. Então, como eu comentei, o nosso sistema imunológico ele funciona como se fosse um radar que fica sondando todos os cantos, todos os pedaços, todos os recantos do nosso organismo em busca de proteínas estranhas, de proteínas invasoras, de proteínas não self, não nossas. E o curioso é que esse sistema ele é tão delicado e tão aperfeiçoado que ele não só detecta as proteínas estranhas, mas ele consegue distinguir entre as proteínas estranhas que são ameaças
Porque existem proteínas estranhas que não são ameaças. Por exemplo, as proteínas dos alimentos, quando elas caem no nosso trato digestivo, antes de serem quebradas em aminoácidos, elas são proteínas inteiras. E o sistema imunológico tem contato com essas proteínas, mas sabe identificar e diferenciar essas proteínas das proteínas ameaçadoras, que são proteínas de protozoários e de fungos. Então, o sistema de radar ele é capaz de detectar essas diversas proteínas e diferenciar as proteínas que nos ameaçam das que não nos ameaçam. Eu vi aqui um sinal de que a minha conexão está instável. Está funcionando bem? Tá boa, ela deu uma caidinha, mas voltou. Tá, então podemos continuar, né? Então esse sistema de radar está presente no nosso corpo. E os principais representantes desse sistema de radar, na verdade, aqueles soldados, se nós pudermos comparar o nosso sistema imunológico a um exército, aqueles soldados que são os batedores, que vão à frente para espiar, para espionar, para trazer as informações do inimigo para o exército principal, esses batedores do nosso sistema imunológico são principalmente os grandes fagócitos, que são os macrófagos e as células dendríticas. Existe diferença entre um macrófago e uma célula dendrítica, que não vem ao caso aqui, mas eles têm funções diferentes, têm especializações diferentes, mas a mesma função, que é fagocitar, engolir proteínas estranhas, bactérias inteiras, às vezes, vírus inteiros, e fazer a digestão, a destruição dessas bactérias, desses invasores, e não só isso, como nós vamos ver um pouco mais adiante, apresentar essas proteínas dessas bactérias para uma outra parte do sistema imunológico, que são os linfócitos. Então, essas células, nós temos elas espalhadas em cada centímetro cúbico, em cada milímetro cúbico do nosso corpo. Não há 1 milímetro cúbico do nosso organismo que não tenha macrófagos e células dendríticas fazendo rondas. Se nós não estamos em guerra, se nós não estamos invadidos, eles ficam ali fazendo aquela ronda, fagocitando uma célula velha, uma célula morta, trabalhando como lixeiros, como foi dito anteriormente, mas uma vez que eles captam a presença de um invasor, e essa captação é toda feita através de sinais químicos, de substâncias químicas que esses invasores liberam ao nos invadirem, e nós vamos ver uma foto disso para esclarecer isso melhor, a partir do momento que essas substâncias químicas chegam próximo dos macrófagos e das células dendríticas, eles se transformam em verdadeiros guerreiros, em verdadeiros assassinos profissionais, aumentam de tamanho, aumentam a sua agressividade, e então passam a exercer essa função de destruir os invasores. Então, nessa imagem, nós podemos ver do lado esquerdo que está escrito imunidade inata, e ela é representada principalmente pelos macrófagos e pelas células dendríticas, que são células que fazem esse tipo de função de engolir os invasores. Esse tipo de imunidade que nós trazemos, chamada imunidade inata, contrasta com outro tipo de imunidade que nós trazemos, que é a imunidade adaptativa. Na verdade, essa divisão ela só existe na teoria, para que a compreensão didática seja mais fácil, mas o sistema imunológico ele é um só. A imunidade inata, as células presentes aqui nesse lado da imunidade inata, estão em constante contato e conversa com as células da imunidade adaptativa. Tá? Agora, a imunidade inata, ela tem esse nome porque ela é inata em todos os seres vivos, desde os mais simples. Já a imunidade adaptativa já é algo muito mais complexo, muito mais sofisticado e está presente nos seres superiores, já nos mamíferos, né? É uma coisa muito mais sofisticada. E foi um salto evolutivo que permite e permitiu a sobrevivência da nossa espécie, como Homo sapiens sapiens, por exemplo. O surgimento da imunidade adaptativa data de aproximadamente 200 mil ou 300 mil anos atrás. Antes disso, só existia a imunidade inata nos seres vivos. E essa imunidade inata ela está presente, por exemplo, nas esponjas, nos insetos, e ela é muito eficiente. Na verdade, ela é capaz de resolver 90% das questões que nos afligem em termos de micro-organismos.
não é só o macrófago e as células dendríticas que fazem parte dessa imunidade inata. A própria pele faz parte, né, como uma barreira. Existe esse conjunto de proteínas que nós chamamos de complemento, que são produzidas pelo fígado, sem as quais a gente não conseguiria sobreviver. As pessoas que nascem com deficiência de complemento, elas têm doenças graves e geralmente morrem precocemente por infecções, né? Essas proteínas, elas estão circulando no nosso sangue e diante de algum invasor, elas grudam na parede da bactéria ou do vírus e fura essa parede, fazendo com que haja vazamentos de citoplasma dessas células e elas morrem. Ou então, se elas não conseguem fazer essa perfuração, elas, ao grudarem ali na parede das bactérias e dos vírus, elas funcionam como sinalizadores, pisca-piscas, para os macrófagos. Então, os macrófagos conseguem reconhecer melhor e de forma mais eficaz aquelas células como invasoras. Então, elas fazem parte do nosso sistema imune inato, né? E vai conversar com o sistema imune adaptativo, como nós veremos já já, como é que é essa conversa, né? Então, funciona assim. Por exemplo, um pequeno pedaço de madeira, uma pequena farpa entra na nossa pele, rompe a integridade da pele e várias bactérias estão ali populando essa farpa de madeira. E ao entrarem ali em contato com o nosso tecido subcutâneo, e isso pode ser também no pulmão, através do ar, por exemplo, os vírus respiratórios, né? Pode ser através do nosso sistema digestivo, como as bactérias intestinais, qualquer invasão em qualquer lugar, essas bactérias liberam essas substâncias que elas têm na parede delas, nos tecidos, e as células do nosso sistema imunológico estão passando na corrente sanguínea, captam essas substâncias através de receptores, né? É como se fosse uma sensação de odor, elas acabam sentindo aquele cheiro e elas vão se dirigindo de maneira mais intensa para aquele lugar. E dentre essas células do nosso sangue tem uma que se chama monócito, que na verdade nada mais é do que o macrófago em repouso, né? Então, quando esse monócito ele sente esse cheiro, ele sai para o tecido e ele é ativado e se transforma nesse grande macrófago e começa a comer essas bactérias e dentro do citoplasma dele ele tritura essa bactéria. E aí ele seleciona algumas proteínas dessa bactéria para apresentar lá para o sistema imune adaptativo, que nós mostramos no slide anterior, mas que mostraremos de novo na prática. Então, no próximo slide. Então, na prática, essa imagem é muito ilustrativa de como funciona essa primeira abordagem que o sistema imune inato faz em relação aos invasores, né? Nessa imagem lúdica, nós vemos isso. O macrófago, né, que apresenta as proteínas, ele pega essa proteína e mostra para os linfócitos. Essa é uma imagem lúdica, mas uma imagem de microscopia eletrônica, nós veríamos mais ou menos isso daqui, a célula dendrítica, né, apresentando para o linfócito aquele pedaço de proteína. E nós vamos ver depois o que o linfócito vai fazer com isso, né? E essa imagem é proposital, esse tanto de letrinhas e de números, para nós podermos entender algumas coisas que depois o Espiritismo vai trazer. Tá? Então, aqui nós temos a representação gráfica desse processo. Então, a célula dendrítica, ela engoliu um pedaço de bactéria, né, um vírus, alguma coisa, e ela então vai apresentar esse pedaço de proteína, como nós já estamos falando desde o começo, para os linfócitos. Então, aqui no caso, é o exemplo dos linfócitos T de tatu. Então, dependendo de como é essa apresentação, os linfócitos vão reagir de uma maneira. Então, olha só, esses aqui, eles reagiram da forma que nós chamamos de TH1. Esse daqui, da forma TH2. Esses aqui, da forma TH17. Esse daqui reagiu como Treg, por exemplo. E cada uma desse tipo de reação vai trazer uma resposta diferente. Isso é importante? Isso é importante. Por quê? Para algumas doenças serem controladas, nós precisamos que os nossos linfócitos reajam de forma TH1. O que vai fazer com que ele reaja de forma TH1? Há substâncias químicas que são liberadas e que influenciam essa ativação. Por isso que eu trouxe essas letrinhas. Então, aqui no caso, são essas. Para ele reagir TH1, precisa dessas substâncias interleucina 12, interferon gama, ativá-lo para que ele reaja a TH1. E aí ele vai ter esse tipo de reação aqui,
contra infecção, contra tumores, e ele vai produzir, depois que ele foi ativado, essas outras substâncias que faz com que o ciclo se perpetue. Agora, se eu preciso reagir TH1 e, na verdade, eu reajo TH2, eu vou ter sérios problemas contra aquele micro-organismo. E vice-versa. Se eu preciso reagir TH2 e reajo TH1, eu terei sérios problemas também, porque é uma resposta inadequada. O que determina se eu vou reagir da maneira correta ou não? Para a ciência tradicional, são fatores genéticos e ambientais. Mas será que é só isso mesmo que determina a resposta imunológica dos nossos linfócitos? Ou será que existe alguma outra coisa por trás disso, influenciando o tipo de reação que os linfócitos vão ter? Aqui eu trouxe o T-REG para trazer um conceito interessante. O REG é de regulação, regulador, porque o sistema imunológico ele precisa frear também. Porque uma vez que ele é ativado, ele não pode ficar eternamente atuando e causando inflamação nos nossos órgãos e tecidos para combater um possível invasor. Ele precisa de um freio. Alguém já parou para pensar nisso? Que ele precisa de um freio? Porque senão ele começa a inflamar os nossos órgãos em excesso e isso é prejudicial. Isso é prejudicial. Nós vemos, por exemplo, recentemente, agora que nós estamos vivendo, na epidemia de Covid, uma hiperinflamação. O próprio sistema imunológico lesando o pulmão e causando uma inflamação que acaba levando a pessoa ao óbito, fazendo trombose, né, coagulação, inflamação pulmonar, inflamação do fígado, tudo isso por excesso de ativação do sistema imunológico. Então é preciso um freio, né? Então, desculpa. Então, quando a célula apresenta para o sistema imunológico e ele percebe que aquela proteína não é agressora, ele freia. Ou então, depois que o linfócito T está ativado, ele pode liberar substâncias que vão desativando os outros linfócitos e falando, olha, chega, a guerra acabou, nós já ganhamos, não precisamos mais de substâncias químicas, de células ativadas para combater aquela infecção. Então, esse é um conceito que demorou para ser compreendido pelos imunologistas, né? Existe toda uma história por trás dessa descoberta belíssima de pesquisadores, né? Esse freio do sistema imunológico, né? Para que a gente não seja lesado pelas nossas próprias células imunes. E uma outra coisa que eu gostaria de trazer como conceito imunológico é o conceito de resposta primária e resposta secundária, que é aquela explicação que permite que nós compreendamos por que a gente só pega as doenças uma vez, especialmente os vírus. Por que eu só pego catapora uma vez? Então, olha só o que acontece. Nessa foto um pouco mais complexa, né? Quando o linfócito, o macrófago, fagocita um vírus e mostra para o linfócito, esse processo demora de 7 a 10 dias para que o linfócito produza anticorpos. Quando nós voltamos aqui na imagem inicial, olha, uma das respostas que o linfócito vai produzir, esse é o linfócito B, quando o macrófago mostra a proteína para ele, ele vai produzir anticorpos, que são essas estruturas em Y aqui. E esses anticorpos, eles ficam para sempre conosco. Então, se você produzir um anticorpo contra a catapora, você vai ter esse anticorpo para sempre. E, pasmem, esse linfócito aqui, ó, que reconheceu o vírus da catapora, vai se especializar só em catapora. Você vai ter linfócitos circulando no seu sangue que combatem só catapora pro resto da vida. E assim vale para todos os outros vírus que nos invadem. Por isso que nós pegamos as infecções apenas uma vez. Então, essa primeira resposta de produzir anticorpos, ela é lenta, a resposta de 5 a 10 dias, né? Os anticorpos não são muito estáveis, eles são instáveis, não são tão eficientes, de modo que o vírus ele tem esse tempo, essa janela de 5 a 10 dias para nos causar doença. Mas aí a doença é controlada e esses linfócitos ficam na memória, eles ficam circulando. Quando o vírus da catapora entra em você de novo ao longo da vida, porque ele entra, não se iluda, esses vírus todos entram em nós várias vezes ao longo da vida. Mas nós só adoecemos na primeira vez, porque aí já na segunda vez entra em cena a resposta secundária. Aqueles linfócitos já conhecem o vírus, eles não precisam gastar 10 dias para produzir um anticorpo. Então essa resposta secundária da segunda vez, ela é muito mais rápida, muito mais eficiente e já neutraliza aquele vírus antes de você nem perceber. Por isso que você nem vê que o vírus entrou em você várias vezes ao longo da vida. Então essa imagem
traz essa ideia de resposta primária e resposta secundária. E aqui, de novo, ó, na primeira exposição, a resposta é lenta, nós adoecemos. Já numa segunda exposição, a resposta é mais robusta, mais intensa e mais rápida, e nós não adoecemos. Então, isso tudo está acontecendo dentro de nós, todos os dias de nossa vida. É como se o sistema imunológico tivesse vida própria, inteligência própria. Ele é autônomo, ele tem autonomia, ele toma as decisões sem que essas decisões passem pela consciência. E aí é que está o pulo do gato que o Espiritismo traz. É essa coisa da consciência e da inconsciência, da subconsciência, da nossa relação espiritual com o sistema imunológico. Porque ninguém fica pensando assim conscientemente. Linfócito, produz anticorpo agora. Linfócito, por favor, se diferencie em TH1, se diferencie em T regulador. Ninguém fica decidindo isso, né? E como é que ele sabe, né? Como é que ele sabe como fazer, como atuar? Como é que esse processo aconteceu ao longo da evolução, né? Então, em relação ao sistema imunológico, esse é o último slide. Então, se todo mundo conseguiu acompanhar até aqui, eu fico muito satisfeito de ter trazido essas noções básicas do sistema imunológico. De onde vêm as nossas células imunológicas, né? Elas estão na medula óssea dos nossos ossos longos. Essas células estão lá, no fêmur, na tíbia, no úmero. Esses ossos longos, lá na medula, contém essas células aqui, ó, que são células tronco, células pluripotentes. Stem cell é célula tronco. Tá? São células capazes de se diferenciar em qualquer outra célula. Então, de novo, olha só. Dependendo do estímulo químico, das substâncias químicas que atuam nessa célula, ela vai se diferenciar nesse camarada aqui, no progenitor mieloide, ou no progenitor linfóide. Se ela se diferenciar no progenitor mieloide, outras substâncias químicas atuando sobre ele vão fazer com que ela se transforme em hemácias, em plaquetas, em basófilos, eosinófilos, em neutrófilos e etc. Se por um acaso ela se diferenciar nesse progenitor linfóide, outras substâncias químicas vão diferenciá-las entre linfócitos B e linfócitos T. Então, como é que o corpo sabe que ele está precisando mais de linfócitos, que ele está precisando mais de basófilos? Como é que essa árvore é direcionada? E outra pergunta, como é que essas células não se esgotam? Como é que nós produzimos células imunológicas até os 100 anos de idade, produziríamos até os 150 se vivêssemos por esse tempo todo? É porque quando essas células tronco, elas se dividem nessas células, ao se dividirem em uma dessas células, elas também geram uma outra célula delas mesmas. Então elas se renovam. Aqui está escrito, ó, self-renewing, autorrenovadora. Então, ao produzir uma célula que vai para frente aqui na árvore, ela acaba produzindo uma outra célula dela também. Então, o nosso estoque é ilimitado, ele nunca vai acabar. Olha que genialidade, que conceito simples e sofisticado, né? Então, é daí que vem as nossas células, tá? Então, ficam essas perguntas para a segunda parte da nossa conversa, como é que isso é direcionado, tá? Então, nós chegamos ao final da primeira parte, onde eu queria trazer o conceito de sistema imune inato, que são aqueles batedores que fagocitam, do sistema imune adaptativo, que é o de memória, que faz com que a gente lembre da primeira infecção, que são os linfócitos que produzem anticorpos, que essas células conversam entre si através de substâncias químicas, que nós chamamos de citocinas, que nós temos uma resposta primária e uma resposta secundária, e que essas células elas vêm da nossa medula óssea e se diferenciam em soldados especialistas dependendo das substâncias químicas que atuam sobre elas. Era isso que eu queria trazer em relação ao sistema imunológico. São conceitos básicos, fáceis de compreender, não precisa aprofundar nesses detalhes de que tipo de substância, porque isso não nos interessa para não especialistas, mas agora, esses conceitos, eles serão muito importantes na hora que nós formos entender a parte espírita do assunto. Então agora vamos falar um pouco sobre espiritualidade, o efeito da espiritualidade no sistema imunológico.
Mas do que nós estamos falando? O que é espiritualidade? Qual a diferença de espiritualidade para religião e para religiosidade? Religião, então, segundo esse artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Clínica Médica, Espiritualidade na Prática Clínica. O que o clínico deve saber, que foi publicado pelo Dr. Giancarlo Lucchetti, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um estudioso de espiritualidade e saúde, ele traz esses conceitos. Então, religião é um conjunto de dogmas e práticas próprias de uma confissão religiosa. Foi assim que ele definiu religião. Já religiosidade é a extensão na qual um indivíduo acredita, segue e pratica aquele conjunto de dogmas e práticas próprias de uma confissão religiosa. Então, já com esse conceito, nós conseguimos entender a ideia que é muito comum no nosso país de, por exemplo, católico não praticante. A pessoa se diz católica, mas ela não frequenta a igreja, ela não confessa, ela não comunga, ela não acredita e ela não exerce, ela não frequenta aquela religião, né? Então, vem esse conceito católico não praticante. Então, isso é religiosidade. Agora, espiritualidade já é algo muito além disso. É uma busca pessoal para entender questões finais da vida, o seu sentido, a sua relação com o sagrado, com o transcendente, o sentido de renovação, de conexão com a vida, com o universo, com o cosmos, com a natureza, com Deus, para aqueles que não acreditam em Deus. Porque então nós conseguimos entender que esse conceito de espiritualidade pode estar presente até em ateístas, já que ele busca uma compreensão maior do universo, por que nós estamos aqui, quem nós somos, para onde nós vamos. Até os ateístas fazem isso. Então, eles são portadores de espiritualidade. E nós conseguimos entender também que algumas pessoas religiosas não têm espiritualidade nenhuma. Elas têm religiosidade, por exemplo, elas frequentam o seu templo, a sua religião, mas elas não buscam essa conexão com o sagrado, com o transcendente. Essas pessoas buscam a religião apenas como um meio, uma ferramenta de interação social e não têm interesse em se renovar, em entender essas questões mais profundas da vida. Isso é muito comum, né? Então, o que nos interessa hoje é o efeito da espiritualidade no sistema imunológico. Então, sabedores, conhecedores da diferença entre esses conceitos, nós vamos entender melhor a conversa da noite de hoje. Então, nós já conhecemos as bases do sistema imunológico e agora nós conhecemos o que nós queremos comparar com o sistema imunológico, a influência do que nós queremos ver no sistema imunológico, a influência da espiritualidade, certo? É isso que nós buscamos aqui hoje. E existem várias formas de espiritualidade. Todas as religiões podem levar a isso. O espiritismo é uma delas. E no final nós vamos trazer, então, essa visão do espiritismo, né? As outras religiões também têm isso, essa busca espiritual. Basta que as pessoas que as seguem tenham em si, no seu coração, essas ideias, né? Então o espiritismo é apenas uma. Em outras palavras, religião sou eu com os outros, é como os outros me veem, é como eu me taxo, eu me carimbo para os outros. Religiosidade sou eu comigo mesmo. Como que eu exerço essa religião? Como que eu sigo essa religião? E espiritualidade sou eu com Deus. É a minha busca por Deus, né? Então são esses três conceitos que nós trazemos. Mas e a imunidade, né? Eu vi que tem alguém querendo tirar foto do slide, um celular, vou voltar aqui. Eu não sei o nome da pessoa, mas eu vi aqui na... Pode tirar. Mas e a imunidade? Tem relação com a espiritualidade, né? Então, essa é a pergunta da noite de hoje, né? Que nós vamos tentar responder. Na verdade, eu não vou responder nada. Eu vou deixar que cada um de vocês tirem suas próprias conclusões com o que nós vamos apresentar de agora para frente, tá? Na verdade, essa relação entre imunidade e espiritualidade sempre existiu. Isso é um conceito histórico. É sabido e conhecido que antigamente eram as freiras católicas ou as congregações religiosas que recebiam os doentes com doenças infecciosas, que eram desprezados
pela sociedade por preconceito, por medo, por asco, por vários outros motivos. Então, essa relação entre o cuidado religioso e espiritual com as doenças infecciosas, ela sempre existiu ao longo da história da humanidade. Em 1910, o Dr. William Osler, que é um médico canadense, o Sir William Osler, que é um médico muito famoso na medicina, né, que estudava muito semiologia, a arte de examinar, de palpar, de tocar, porque naquela época não existia as ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, tomografia, ressonância, exames de sangue. Então, os médicos eles eram muito mais detalhistas, eram muito mais detetivescos, prestavam muito mais atenção nos sinais e sintomas, aquelas mínimas alterações de pele, de sons, até de cheiro e de gosto, né? Eles usavam para fazer diagnóstico. Então, o Sir William Osler escreveu esse artigo em 1910, que foi publicado no British Medical Journal, escrito A Fé que Cura. E nesse artigo ele já traz conceitos da importância da própria fé do paciente como mecanismo curador. E não só do paciente, mas a importância da fé do próprio médico, do próprio terapeuta, atuando diretamente no paciente como benéfico para o paciente, como estreitando laços da relação médico-paciente. Isso foi um choque na época, porque como nós vivemos hoje também uma situação de bipolarização no nosso país, no sentido político, naquela época também havia uma bipolarização, e ainda há hoje uma bipolarização entre ciência e religião. Então, surgiram os defensores de Osler e os críticos ferrenhos de Osler, que existem até hoje, quando se estuda ciência e espiritualidade, imunologia e espiritualidade. Nós podemos ter um exemplo muito claro quando Francis Collins, que é um geneticista, um pesquisador americano, foi indicado como presidente do NIH, que é o Centro de Pesquisa Americano, de pesquisa público, que tem uma verba bilionária do governo americano para fazer pesquisas, e ele é um homem de fé. Francis Collins foi o diretor do projeto Genoma, que decodificou o genoma humano. Então, devido ao seu alto gabarito, sua alta conceituação como cientista, ele foi indicado para ser diretor do NIH. E aí sofreu várias críticas, apesar de ser ele quem é, simplesmente porque ele se declarava católico e acreditava na influência da espiritualidade na saúde. Os outros cientistas criticavam, dizendo que era incompatível com o cargo. Alguém que acreditava em Deus, que acreditava na influência da religiosidade e da espiritualidade na saúde, ser presidente, diretor do NIH. Então, essa relação histórica já existe, essa bipolarização entre os que são a favor e são contra também já existe. Mas que depois, isso foi, com o tempo, nós vamos ver que existem publicações sobre o efeito da espiritualidade na saúde em todas as áreas da medicina, do conhecimento médico. Então, nós temos trabalhos mostrando os benefícios da espiritualidade nos transtornos psiquiátricos, nas depressões, tanto no tratamento quanto na prevenção. As pessoas que são mais espiritualizadas têm menos depressão e respondem melhor ao tratamento antidepressivo. As esquizofrenias, as psicoses também, as pessoas espiritualizadas vão melhor. Infarto agudo do miocárdio, as pessoas que têm espiritualidade, elas infartam menos e elas se recuperam de maneira melhor no pós-infarto. Pacientes com hemodiálise vão melhor na hemodiálise do que aqueles que não têm espiritualidade. Nós temos relatos de benefícios da espiritualidade até em cirurgia de joelho. A cicatrização é melhor, cirurgia de menisco, por exemplo. Nas doenças infecciosas, os pacientes portadores de HIV, eles têm uma resposta melhor ao uso do coquetel. Então, existem milhares de artigos mostrando a relação da espiritualidade com as diversas áreas da saúde humana, né? Diversos benefícios. Existem, inclusive, jornais como este, que são exclusivamente dedicados à publicação de pesquisas científicas nesse aspecto, Journal of Religion and Health, Jornal de Religião e Saúde, que trazem essas ideias de como a espiritualidade pode afetar a nossa saúde. E existem pesquisadores que até ateístas, inclusive, que se destacam nesse campo, como, por exemplo, o Dr. Harold Koenig, que é o nome mais conhecido, que estuda espiritualidade, é um psiquiatra da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e estuda o efeito da espiritualidade na saúde, autor de vários livros, de vários artigos científicos, um deles esse que está na tela, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Por quê, como, o quê e esse livro ele foi traduzido, inclusive, pela nossa amiga
da Associação Médica Espírita de Santos, a Giovana Campos, né? O Dr. Koenig veio no Brasil, no MEDNESP, que é o Congresso de Medicina e Espiritualidade da Associação Médico Espírita do Brasil. Ele respondeu perguntas lá. Então, ele é um nome muito consagrado dentro desse tema espiritualidade e saúde, sem declarar religião específica. E no Brasil também nós temos grandes nomes, como, por exemplo, que aparece na imagem, o Dr. Alexander Moreira Almeida, que é um nome respeitadíssimo no meio da pesquisa de espiritualidade e saúde. Ele é psiquiatra também, do Núcleo de Pesquisa, Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Né? Ele é muito respeitado, ele é tão respeitado que quando nós organizamos o MEDNESP aqui em Goiânia, em 2015, e nós tivemos a ideia de trazer o Dr. Pim van Lommel, da Holanda, que é cardiologista, que estuda a experiência de quase morte, e o Dr. Mário Beauregard, que é um neurocientista canadense, que estuda também os fenômenos do cérebro nos transes mediúnicos, nos transes religiosos. Nós tivemos a ideia de convidá-los, e eles viram que o Alexander estava na programação do evento, então eles aceitaram vir. Foi um dos critérios que pesaram mais para que eles aceitassem comparecer, porque a presença do Alexander dava um respaldo ao evento. Né? Então eles vieram aqui em Goiânia, e nós tivemos a alegria de tê-los aqui conosco. Né? Inclusive, o Alexander é um dos que assinam esse artigo, um manifesto para uma ciência pós-materialista, uma ciência sem preconceitos para estudar fenômenos ditos transcendentais, transmissão de pensamentos, fenômenos de poltergeist, efeito da espiritualidade na saúde, a dualidade mente-cérebro, e não aquele reducionismo que a mente seria um produto do cérebro. Então, todos esses grandes pesquisadores, aqui o Mário Beauregard, o grande Rupert Sheldrake, da teoria dos campos mórficos, né, eles assinam esse documento e publicam em revistas científicas, pedindo que os cientistas abram a mente para estudar esses fenômenos, que a ciência não pode ter esse tipo de preconceito. Tem que estudar tudo, nem que seja para mostrar que está errado, mas tem que estudar. Tem que abrir a mente para estudar, né? Porque tem muita coisa que existe e que a ciência não considera e que poderia trazer grandes benefícios para a humanidade. Né? E as pessoas comuns que não são pesquisadoras, elas estão vivendo num planeta de provas e expiações e elas têm as suas dificuldades, sejam as dificuldades relacionadas à lei de causa e efeito, sejam as dificuldades atuais, as próprias dificuldades psicológicas, psiquiátricas que cada um traz de relacionamento, e elas estão buscando isso. Né? O Dr. Harold Koenig, no seu livro Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, ele coloca lá qual é o primeiro motivo e mais importante pelo qual o médico deve abordar a espiritualidade com o paciente. Qual é? É porque os pacientes têm espiritualidade, as pessoas têm espiritualidade. E isso não deve ser deixado de fora da equação anamnese, diagnóstico e tratamento. Essa equação deve envolver espiritualidade, porque o paciente é um ser complexo que traz os seus conceitos de espiritualidade que ele pode usar até para o tratamento. Né? Então, pessoas mais religiosas, elas aderem mais ao tratamento, aderem melhor. Isso tem uma resposta diferenciada. O médico precisa compreender esses processos para que ele conheça melhor o paciente e para que ele saiba intervir melhor. Né? Para que ele saiba cuidar melhor dos pacientes, mesmo que o médico não tenha religiosidade e espiritualidade. Ele deve usar o conhecimento da espiritualidade e religiosidade do paciente como uma ferramenta, como uma arma, para que ele possa atuar de maneira mais efetiva e mais eficaz. Né? Nos Estados Unidos, 96% das pessoas, por exemplo, acreditam em Deus, 90% rezam, 70% são membros de alguma igreja, e 40% frequentaram a igreja nos últimos dias, de acordo com essa pesquisa feita em 1996. No Brasil, não é muito diferente. Quando nós vamos analisar os dados do IBGE, do Censo Demográfico, nós vamos ver que no século XIX, quase que 100% da nossa população era católica. E a partir do momento que o tempo foi passando, novas organizações religiosas foram surgindo e nós vamos vendo em roxo ou lilás o crescente aumento da população que se declara evangélica, que segue a religião evangélica, e nós, espíritas, estamos ali em amarelo, também mostrando a nossa presença, com aproximadamente 3, 4 milhões de adeptos no nosso país. Então, você vê que as pessoas, elas têm a sua religião, a sua religiosidade e a sua espiritualidade. E isso pode influenciar de maneira chave, de maneira capital, na maneira como
elas lidam com o conceito de saúde, né? Agora, como é que a religião explicaria isso, né? Como é que os estudos científicos explicariam o efeito da religião, da religiosidade e da espiritualidade na saúde? Esse é um modelo que eu trouxe de um dos livros do Harold Koenig, né? Em que ele faz essa proposta de que a religião, a religiosidade e a espiritualidade fariam com que as pessoas tivessem mais saúde mental, fossem mais saudáveis do ponto de vista mental. Isso faria com que essas pessoas liberassem menos hormônios estressantes. Isso teria um efeito benéfico no sistema imunológico, por exemplo. Os hormônios estressantes aqui, por exemplo, os corticoides. As pessoas estressadas que têm doença mental liberam muitos corticoides na corrente sanguínea. E isso freia, inibe o sistema imunológico, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Além disso, essas pessoas estressadas, elas liberam mais adrenalina e noradrenalina através do sistema nervoso autônomo. E isso faz com que o sistema imunológico também seja prejudicado. Então, a saúde mental que a espiritualidade e a religiosidade traz pode ter esse efeito direto na nossa saúde física. Além disso, essas pessoas têm um suporte social, um apoio social mais presente. A comunidade religiosa que elas frequentam serve como vigilantes, pessoas atuantes que se preocupam com elas, perguntam como elas estão. Então, isso acaba fazendo com que hajam detecções mais precoces de doenças, seja instalada uma rede de apoio mais precocemente, e essas pessoas, então, acabam sobrevivendo a doenças graves, porque detectam essas doenças de maneira precoce, no começo, podendo instituir tratamentos eficazes e não chegam num nível ou num grau de adoecimento que ameace a vida. Uma outra ideia seria que essas pessoas que frequentam religião e que têm a espiritualidade, elas têm hábitos de vida mais saudáveis. Elas tendem a ter uma alimentação mais saudável, a praticar mais atividade física, a não fazer uso de substâncias químicas que prejudicam a saúde do corpo, como o cigarro, como o álcool, como o uso de drogas ilícitas. Então, essas pessoas acabam tendo uma condição de saúde mais propícia, mais adequada, né? Então, essas três ideias centrais, a saúde mental preservada, o apoio social e hábitos saudáveis de vida, são as principais explicações científicas que os pesquisadores de espiritualidade encontram para explicar por que a espiritualidade tem tanto benefício para a saúde. Isso deixa de ser ciência? Claro que não. Eles estão encontrando as evidências, relacionando isso com saúde, mostrando isso de maneira estatística, que isso faz realmente benefício para a nossa saúde. Mas nós queremos ir além, né, como espíritas. Então, esse modelo da influência da espiritualidade na nossa saúde, ele acaba trazendo a ideia do que tem sido chamado recentemente de neuropsicoendócrino-imunologia, né? O sistema nervoso, de acordo com as suas reações, ele produz determinados hormônios e esses hormônios atuam no sistema imunológico. Mas, ao mesmo tempo, o próprio sistema nervoso pode atuar diretamente no sistema imunológico. E o sistema imunológico pode atuar no sistema nervoso e também pode atuar no sistema endócrino. Então, são caminhos bilaterais, recíprocos, nos três sentidos, formando esse triângulo de influenciação recíproca, um influenciando no outro. Quer ver um exemplo de influência do sistema imune no sistema nervoso? Por exemplo, quando você tem uma invasão para um micro-organismo, você vai ter febre, geralmente. Por que você tem febre? Porque o seu sistema imunológico ativado, os seus macrófagos, que engoliram aquela bactéria, aquele vírus, passam a liberar substâncias químicas na corrente sanguínea. Essas substâncias químicas vão lá no seu cérebro, no hipotálamo, e regulam a temperatura para cima. Porque é o hipotálamo que regula a nossa temperatura. Então ele eleva a barra. Não é mais para ser 37 graus. Agora é para ser 38,5. Porque essa temperatura é mais adequada para o funcionamento agressivo das células imunológicas, por exemplo. Então, o sistema imunológico afetando o sistema nervoso. Muitas vezes, quando nós estamos doentes, infectados com febre, nós ficamos mal-humorados. Nós ficamos rancorosos, ranzinzas, rabugentos, porque o sistema imunológico libera certas substâncias que deprimem,
dificultam a função cognitiva, a função de neurotransmissão dos nossos neurônios. Então, nós ficamos irritados, incomodados. Olha o sistema imunológico influenciando o sistema nervoso. E vice-versa. Nós poderíamos citar aqui incontáveis exemplos, mas eu não os cansarei com tantos exemplos assim. Só para ter uma ideia. O que nós queremos dizer é que, na verdade, as nossas emoções, elas têm influência direta no nosso sistema imunológico. Então, o fato de você ser uma pessoa raivosa, irritada, você liberará certas substâncias químicas na corrente sanguínea que vai atuar nas suas glândulas e nas suas células imunológicas, proporcionando uma resposta A. Se você é uma pessoa pacífica, uma pessoa que perdoa, que não guarda mágoa, pessoa calma, você vai liberar um outro grupo de substâncias químicas na sua corrente sanguínea que vai atuar nas suas glândulas, nas células endócrinas e nas suas células imunológicas, proporcionando uma resposta B, que pode ser muito mais adequada do que a resposta A. Então, as emoções têm um papel preponderante na nossa saúde. Isso foi trazido de maneira muito clara, um livro muito bom chamado Moléculas da Emoção. Molecules of Emotion, eu acho que não tem em português, é a doutora Candace Pert, onde ela traz os rudimentos, as suas primeiras averiguações, as suas primeiras inspirações sobre o tema, que depois foi muito mais desenvolvido e aprofundado. Né? Um livro belíssimo, que vale a pena ler para quem domina o idioma inglês. Moléculas da Emoção. Então isso é muito bem descrito já e aceito. Agora, o curioso é que nós, espíritas, acreditamos que as emoções e os sentimentos são um atributo do espírito. Então, é o espírito que se emociona. E, através da emoção do espírito, ele determina uma resposta cerebral, uma resposta orgânica. Ele comanda o cérebro, ele dá a ordem emocional para que o cérebro reaja assim ou assado, liberando essa ou aquela substância. Né? E num mecanismo dualista, que o espírito atuaria fora do cérebro. E a ciência, apesar de reconhecer o papel das emoções na nossa saúde, ela não reconhece esse mecanismo dualista. Ela acaba dizendo que essas emoções são um fruto de secreções cerebrais, de que a mente é um produto do cérebro e não que a mente usa o cérebro. Né? Então, existe essa grande diferença. Quando eu digo a ciência, são os cientistas materialistas, né? Não aqueles que eu citei que defendem uma ciência mais aberta, sem preconceitos quanto a esses temas. Né? Alguns trabalhos que eu trouxe para exemplificar essa influência das emoções no sistema imunológico. Então, por exemplo, esse trabalho, ele acompanhou 80 cônjuges ou pais que estavam em luto versus 80 pessoas que não estavam em luto. Então, eles dosaram exames de sangue dessas pessoas 2 semanas após o luto, após o início do luto, após a perda do familiar amado, e 6 meses depois. E o que eles constataram, do ponto de vista inflamatório, é que nas 2 primeiras semanas, essas pessoas tinham alterações inflamatórias importantes nos exames de sangue, e isso causava fenômenos trombóticos, que a inflamação ela pode causar esses trombos dentro da nossa corrente sanguínea. Né? Então, isso foi estudado em pessoas com luto. Veja que a emoção de tristeza ativa o sistema inflamatório, o sistema imunológico, de modo a produzir inflamação. E isso pode precipitar infartos, depressões, lesões em órgãos, efeitos de trombose, de coagulação dentro dos nossos próprios vasos sanguíneos e etc. Isso foi um estudo publicado numa revista científica, num jornal médico. Né? Um outro estudo, também estudando o luto, estudou 260 pessoas que perderam parentes próximos versus 260 e poucas pessoas, e essas perdas foram entre 5 a 6 meses antes do estudo, pessoas de 34 a 84 anos, e eles mostraram, através desses estudos, que essas pessoas que perderam parentes próximos, elas tinham níveis maiores de interleucina 6, que é uma daquelas substâncias químicas que é utilizada pelas células de defesa para conversar, que é uma substância química que ativa a inflamação. Nós vamos ver um outro estudo sobre ela. Né? Por exemplo, a interleucina 6 ela está muito alta nos pacientes com Covid, com o novo coronavírus. E uma das medicações que está sendo estudada é justamente um bloqueador da interleucina 6. Será que se a gente bloquear a interleucina 6, as pessoas que têm Covid grave vão evoluir
de forma melhor, elas não vão morrer tanto, ou elas não vão evoluir para a gravidade, é um dos estudos que está em andamento. Bloqueio de interleucina 6, que é um marcador de inflamação. Então, essas pessoas em luto têm altos níveis de interleucina 6 quando comparados com pessoas que não têm luto. E essas interleucinas são produzidas pelas nossas células imunológicas. São os macrófagos, os linfócitos, que produzem essas substâncias para conversarem um com o outro, para recrutarem-se um ao outro, para conversarem, combinarem a estratégia de coesão, a estratégia de conversa entre o sistema adaptativo e o sistema inato, que eu mostrei no começo, para que ela atue em conjunto, de forma organizada, para que a resposta seja mais eficaz. Então, veja como essas coisas conseguem ser mensuradas a partir de uma emoção de tristeza, né? A ciência consegue mensurar isso, né? Esse outro estudo mostrou o aumento de linfócitos do tipo CD4, TCD4, TCD8, são os linfócitos T, aquela resposta TH1, TH2 que eu comentei, em crianças que foram violentadas na infância, violência sexual e violência física. Então, essas crianças, elas trazem essa imunidade celular das células T, das células B, superativadas, por causa das emoções, do trauma que aquela agressão física causou. E essa imunidade celular superativada, ela é fator de risco para, por exemplo, doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, doenças psiquiátricas, né? Então, existe uma relação trazendo o sistema imunológico inadequadamente ativado, traumaticamente ativado, e doença. Agora, esse é o lado, esse aqui é o que eu queria comentar sobre o corticoide, que eu já até falei. Quando o estresse libera corticoide, ele atua no sistema imunológico aqui, ó, freando o sistema imunológico, né? E esse freio faz com que o sistema imunológico produza, por exemplo, mais interleucina 6, que é uma coisa ruim, né? Uma coisa inflamatória em excesso, né? Então, são as pessoas estressadas. Esse slide está aqui, mas eu já tinha adiantado ele. Esse é o estudo que eu queria comentar. Olha que interessante. Esse estudo, ele dosou essa interleucina 6 nas pessoas que frequentavam serviços religiosos, religião e religiosidade. E ele percebeu que nessa barra aqui, ó, na primeira barra, pessoas que quase nunca ou nunca frequentavam serviços religiosos. Pessoas que frequentavam 1 a 2 vezes por ano até 1 a 2 vezes por mês. E pessoas que frequentavam 1 vez por semana ou mais. Veja como os níveis de interleucina são menores naquelas pessoas que têm mais religiosidade e mais espiritualidade, mostrando que a religião e a espiritualidade funcionam como um mecanismo anti-inflamatório natural. Esse estudo ele é muito interessante, apesar de ele ter algumas falhas metodológicas, ele também tem o seu valor, porque ele aponta um caminho, né? Ele aponta um caminho que deve ser estudado e deve ser aprofundado, né? Então, ele tem o seu valor, apesar de algumas falhas metodológicas que não invalidam o resultado final, né? Esse outro estudo também muito interessante, muito curioso, publicado na Inglaterra, no British Medical Journal, que mostra os fatores de risco e os fatores protetores para meningite do tipo C, tá? Então, a Inglaterra é pioneira nos estudos de meningite. Então, o que ele fez? Ele analisou os casos de meningite e foi tentar ver o que tinha em comum para ser fator de risco. E ele encontrou como fator protetor, quer dizer, as pessoas que têm esses dois fatores, eles têm menor chance de ter meningite. Um deles, obviamente, é ser vacinado contra a meningite do tipo C. Quem é vacinado contra a meningite do tipo C tem menos meningite do tipo C. Não é lógico? É óbvio, né? E nós vamos ver aqui no que eu marquei aqui, você vê que esse intervalo aqui, 0,04 a 0,37, não passa pelo número 1. Tá? Quando é acima do número 1, é fator de risco. Quando é abaixo do número 1, é fator protetor. Tá? Então, e quando passa pelo 1, por exemplo, 0,8 a 1,2, quer dizer, cruzou o 1. Um intervalo que vai desde antes do 1 até depois do 1. É um fator indiferente, não é nem risco, nem protetor. Quando ele está totalmente abaixo do 1, é porque é um fator protetor. E olha o outro fator que eles encontraram como protetores para meningite do tipo C. Atender uma ou mais cerimônia religiosa
nos últimos meses. Também bem abaixo do 1. Um fator protetor tão importante quanto vacina. Olha só que curioso. Atender um serviço religioso, ter espiritualidade, protege contra a meningite C, tanto quanto a vacina. A vacina é uma arma poderosa. Então, veja o poder disso aqui que esse estudo traz. E aí ele vai tentar analisar, né? Por que isso aconteceu? Vai tentar buscar explicações. E aí ele volta naquele modelo que eu mostrei anteriormente, do Harold Koenig, para explicar. Ele chega nesse modelo aqui, que as pessoas que frequentam a religião, a religiosidade, têm mais saúde mental, um estilo de vida mais adequado, um suporte social mais intenso, então elas acabam adoecendo menos, né? E aí eu volto a perguntar, será que é só isso? Será que não tem nada por trás disso? E um outro estudo, antes da gente chegar na parte final do espiritismo, é esse estudo sobre o HIV. As pessoas que têm religião e religiosidade e são HIV positivas, elas respondem melhor ao coquetel. A doença progride mais lentamente. Isso foi quantificado de maneira estatística. Na verdade, as pessoas que pegam HIV, elas têm uma súbita conversão para religiosidade e espiritualidade. Tá? E aí elas acabam, essas pessoas têm essa conversão, as que buscam esse sagrado, essa conexão com Deus, evoluem de maneira melhor do que aquelas pessoas que não têm infecção, essa religiosidade. Tá? Então, também no HIV. Mas nem só de coisas ruins vive o nosso sistema imunológico, influências ruins, né? Esse artigo maravilhoso, escrito Smile, It's in Your Blood, sorria, está no seu sangue. Esse artigo vai trazer essa ideia, vários trabalhos científicos mostrando que práticas espiritualizantes, como yoga, meditação e até a música, elas têm um efeito benéfico no nosso sistema imunológico. Depois de 10 dias, aproximadamente, de meditação e de yoga, nós vamos ver, olha aqui, ó, diminuição de interleucina 6, diminuição de níveis de corticoide, né? E isso faz parte de uma resposta que eles definem como resposta de relaxamento. E isso acaba influenciando o sistema imunológico. Então, a música inspiradora, a meditação, a prática da yoga, a prece, a oração, fazem parte dessa resposta de relaxamento, diminuindo essas citocinas inflamatórias, esses hormônios inflamatórios, e fazendo com que o nosso sistema imunológico funcione de maneira adequada. Tá? Então, não é só de estudos mostrando o efeito das emoções negativas que vive a ciência. Ela também vive dos estudos que mostram as emoções positivas sobre o nosso sistema imunológico. E, finalmente, chegamos na parte espírita, para encerrar. Existem inúmeras citações espíritas falando sobre o sistema imunológico. Nós poderíamos ficar um dia inteiro colocando tudo que André Luiz, Emmanuel e outros autores falam sobre a influência do espírito no sistema imunológico. Mas não dá para fazer isso. Então eu trouxe algumas citações para a gente fechar e amarrar com os conceitos iniciais de imunidades e depois os conceitos do meio de espiritualidade. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz traz essa frase, que é uma frase muito importante e muito significativa. Ele diz que as nossas células são animáculos infinitesimais que se revelam domesticados. E nós não podemos esquecer que nosso sistema imunológico é constituído por células. Então, elas são os nossos animáculos infinitesimais domesticados. O que é um animal domesticado? É aquele animal que vive em harmonia com o dono, com o tutor, que vive em simbiose, que vive de forma harmônica, que obedece ao tutor. Então, as nossas células, elas são células que podem obedecer aos nossos comandos. E dependendo da mensagem química e da mensagem de ondas mentais que você envia para as suas células, elas podem responder de maneira A ou de maneira B. É quase como se fosse uma escolha que nós temos. Que o nosso sistema imunológico responda de uma maneira ou de outra, adequada ou inadequada. Veja que lá no começo eu perguntei, será que é só isso? Será que é só a genética, fatores ambientais? Não acreditamos nisso. Acreditamos que o espírito é dono das células. Ele domestica as suas células. E também isso tem um fator preponderante. E ele traz essa outra frase no mesmo capítulo de Evolução em Dois Mundos, que retrata essa coesão das células, a importância dessa conversa das células entre si, para que a resposta imunológica seja adequada. Ele diz lá, as células
meu slide está sendo tampado. As células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram um comportamento natural do operário mobilizado em serviço, sob as ordens da inteligência, comunicando-se umas com as outras sob o influxo espiritual que lhes mantém a coesão. Então, olha, a inteligência, que é o espírito, a mente, ela acaba mobilizando a célula como um operário, né, sob as suas ordens, através desse mecanismo de comunicação e de coesão. André Luiz também vai dizer em Evolução em Dois Mundos que quando há uma desorganização desse processo, as células ficam girando ao redor do ponto lesado, do ponto invadido por micro-organismos, como baratas tontas. Ele não usa essa expressão, mas é isso que ele quer dizer. Como perdidas, confusas e não sabem como reagir de maneira adequada. Né? E em Mecanismos da Mediunidade, ele vai dizer algo sobre isso, sobre o pensamento, as emoções. O pensamento é a força que, devidamente orientada, no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade. Olha André Luiz nos dizendo que o pensamento pode influenciar a mobilidade das nossas células imunológicas. Elas ficam mais rápidas, mais ativas, mais céleres, ou seja, mais eficazes no combate aos elementos invasivos. E aí ele vai dizer no parágrafo seguinte que deduz-se disso que se é possível hipnotizar as mentes humanas, magnetizar as mentes humanas, também é possível magnetizar as nossas entidades corpusculares, as nossas células, com o nosso pensamento, conversando com elas, solicitando que elas atuem de maneira adequada. Agora, existe uma coisa chamada lei de causa e efeito, a qual todos nós estamos subordinados. Então não é simples assim. Por exemplo, eu vou ficar feliz, otimista, vou fazer muita oração, meditação durante alguns dias e desse jeito eu não vou mais adoecer. Não é tão simples assim. Não nos esqueçamos que nós vivemos num planeta de provas e expiações e temos um passado cheio de débitos, né, cheio de faltas. E nós trazemos inclinações de doenças compatíveis com as nossas faltas. Né? Então ele vai dizer no livro Ação e Reação justamente isso, que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as fraquezas, as fragilidades a se refletirem nas vestes carnais, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas doenças. Né? Então, ele diz isso lá em Evolução em Dois Mundos, é como se fosse uma solução de continuidade, uma ruptura perispiritual-corpo, perispírito-corpo em algumas áreas, que dependendo do nosso comportamento, nós podemos ser invadidos ou não ali. Então vai depender muito da nossa ação, mas nós trazemos essas predisposições de acordo com o nosso passado, respeitando a lei de causa e efeito. Mas, como tudo tem um lado bom, nós também carregamos conosco as faculdades de criar no próprio campo orgânico todas as espécies de anticorpos, todos os recursos para a imunização de nós mesmos, né? Através, principalmente, da nossa resiliência, da nossa resistência espiritual, servindo ao próximo, mostrando que a caridade é um mecanismo imunológico importantíssimo. Inclusive, alguns dos meus pacientes portadores de HIV têm como orientação a prática da caridade. Faz parte do tratamento deles. Eu peço que eles se envolvam em algum trabalho de assistência ao próximo, qualquer um, que eles se sintam à vontade. Mas é como tomar o remédio. É cobrado como tomar o remédio. Porque é tão importante isso, você gerar emoções positivas de solidariedade para o sistema imunológico, que essas pessoas vão melhor. Então, essa recomendação existe, claro, respeitando a religião, a religiosidade, a espiritualidade e até a recusa. Então, tem que ter um jeito de conversar com a pessoa para que ela entenda a importância disso. E, finalmente, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, tem esse parágrafo espetacular, maravilhoso, que resume tudo isso. A relação do evangelho, da prática do bem com o sistema imunológico, com a espiritualidade. Amparo aos outros, cria amparo a nós próprios. Porque os princípios de Jesus
desterrando de nós a animalidade e o orgulho, a vaidade e a cobiça, a crueldade e a avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes. É por isso que eu acredito, do fundo do meu coração, da minha alma, que o Evangelho de Jesus é uma poderosa ferramenta imunológica. Não está distante da ideia de fisiologia imunológica. Muitas pessoas olham para o Evangelho de Jesus como palavras dogmáticas, palavras, falácias religiosas. Mas não, o Evangelho traz dentro de si um poder científico, um poder de renovação não só moral, mas até mesmo orgânica, fisiológica. E eu acredito firmemente que uma vida retamente conduzida, ao longo de várias décadas, de vários anos, não é você fazer a caridade por 1, 2, 3 dias e achar que isso vai acontecer, mas não, é o processo de renovação ao longo dos anos, ao longo das existências, vai fazendo com que o espírito tenha um controle melhor sobre o seu sistema imunológico. Infelizmente, nós todos somos espíritos que vivem num planeta de provas e expiações, e isso revela o nosso nível espiritual. Nós ainda não conseguimos fazer isso da maneira como gostaríamos, porque ainda trazemos dentro de nós incontáveis espinhos de orgulho, de animalidade, de vaidade, ainda mal resolvidos. Mas a partir do momento em que nós incorporamos o Evangelho de Jesus e nos renovamos ao longo dessas décadas e das vidas sucessivas, nós vamos aparando essas arestas, esses espinhos, ferindo menos o semelhante e ferindo menos a nós mesmos. É por isso que eu resolvi encerrar essa exposição, trazendo para vocês uma foto inédita do leucócito de Jesus. Alguém coletou o sangue de Jesus e resolveu colocar aqui a foto do leucócito dele, que é um leucócito muito amado pelo seu tutor, que responde aos seus comandos e que anda e que ama muito ao seu tutor, porque resolve os seus problemas baseados e motivado pelo amor. Eu agradeço a oportunidade que a Associação Médico Espírita de Ribeirão Preto me deu através do convite do querido amigo Tácito e encerro por aqui desejando a todos vocês uma ótima noite e que Jesus abençoe o caminho e a estrada de